Assim como por meio de um só homem o pecado e a morte entraram no mundo, também por meio de um só homem o pecado e a morte são vencidos e a salvação humana é estabelecida. Essa foi uma frase, né? Não exatamente com essas palavras, mas foi a essência do ensinamento, né, do apóstolo São Paulo de Tarso acerca da missão de Cristo na Terra. Ele fala que Cristo veio para a Terra justamente para salvar o homem da sua perdição, do pecado e da morte. Porque o pecado e a morte entraram no mundo por Adão, o primeiro homem, mas Cristo, o homem de fato, a essência do que é verdadeiramente um ser humano justo, bom e santo, foi restabelecida, né, a ordem, foi restabelecida a aliança do homem com Deus pela sua paixão e morte na cruz. Porém, nesse versículo, né, que está no Novo Testamento, nas cartas de São Paulo, ele não explica realmente o porquê que Cristo tinha que sofrer e morrer para realmente o homem ser salvo. Ele só explica que, assim, que Cristo veio à Terra para salvar o homem, mas ele não explica o porquê que Cristo tinha que sofrer para que a salvação ocorresse. E isso foi um debate que ocorreu por séculos na história da igreja. E até hoje é uma grande dúvida que muitas pessoas têm. Por que Cristo, sendo Deus e sendo um homem tão bom, justo, sábio, santo, fiel, virtuoso, enfim, teve que passar pelo pior dos sofrimentos, pela pior de todas as mortes? Por que isso? Qual é a razão disso tudo? E esse é um mistério da fé tão grande que eu acho que ele é tão grande quanto o da Santíssima Trindade, né? São realmente mistérios da fé muito complexos de entender. E embora tenha explicação para os dois, nós também não conseguimos captar e compreender totalmente esse mistério. É o que vai muito além da nossa razão. Mas eu vou tentar explicar nesse vídeo aqui por que Cristo tinha que morrer e tinha que sofrer para a salvação de todos os homens. Antes de tudo, peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Bem, para eu explicar o porquê que Cristo tinha que passar pela sua paixão e morte, né, na cruz, eu vou ter que voltar lá para o início da humanidade, lá para a criação do mundo com os nossos primeiros pais, né, o primeiro homem, Adão. E algum dia eu vou ainda fazer um vídeo especificamente sobre Adão e Eva, mas eu quero que você já parta, né, do pressuposto que Adão e Eva de fato existiram, seja você sendo um criacionista ou evolucionista. Por quê? Mesmo se você for católico e se a evolução ocorreu ou não, tanto faz. A igreja já deu uma explicação para isso, já escreveu, já estudou e já ensinou sobre isso, né? Sobre o evolucionismo, que não importa se a evolução ocorreu ou não. O fato é, em algum momento existiu o primeiro homem, o primeiro ser humano da história. E esse primeiro ser humano foi Adão, né? E a primeira mulher, Eva. E agora vamos partir mais para a teologia em si. Por que Deus criou o homem? Bem, diferente de todos os outros animais, como vocês já sabem, o homem é um ser racional, é um ser que tem a potência intelectiva, que tem livre arbítrio. E por que isso? Porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, que tal como o homem também tem intelecto e também tem livre arbítrio. Todos os outros animais não têm isso. Então, por que Deus então criou o homem desse jeito? Porque o homem tinha uma missão diferente de todos os outros animais. A missão do homem é uma missão espiritual. Os animais vivem muito só para este mundo, para um mundo sensível. O homem não. O homem é tanto animal quanto também é um ser divino, né? É um ser espiritual, é um ser que tem intelecto e que busca Deus a todo instante. Por conta disso, o homem é como se fosse um meio termo entre os animais e os anjos. E aí eu quero só dar aqui um grande parêntese. Deus não precisava ter criado nada, porque Deus
ele já é plenamente, infinitamente e perfeitamente feliz em si mesmo. Ele já é plenamente realizado, justo e santo em si mesmo. Ou seja, não tinha a menor necessidade de Deus criar nada. Então, por que Deus criou nós, né, e tudo? Porque Deus é bom. Ele não queria ser feliz, né, sozinho. Ele quis criar seres para compartilhar a sua glória, para compartilhar a sua sabedoria, para compartilhar sua felicidade, sua santidade e sua beatitude. Então, ele criou dois principais gêneros, né, de criaturas para isso, que foram os homens e os anjos. Os anjos, eles são diferentes dos homens porque eles vivem no imaterial, no espiritual e no incorpóreo. Graças a isso, eles não têm os sentidos. Eles vivem unicamente sem corpo e sem alma. Eles são puro centro de consciência. Mas eles também, tal como os homens, têm intelecto e vontade. Portanto, eles também, tal como os homens, também têm uma missão espiritual. E aí Deus, né, criou o mundo, né, todo o universo sensível e material, que é onde nós vivemos, né, com todos os outros animais e plantas. Só que esses animais e essas plantas vivem a nosso serviço. Mas não só isso. Deus pede para que nós cuidemos dos animais e das plantas e os amemos. Mas ele diz que eles estão ao nosso serviço, porque o homem, ele é também animal, porque ele é sensível, porque ele vive nesse mundo, né, material, mas ele também é um ser espiritual, tal como os anjos. Então, portanto, ele busca algo maior do que ele próprio. Ele naturalmente busca um sentido para a sua vida. Então, ele criou esses dois gêneros de seres espirituais e que naturalmente tendem a ele e buscam o seu reino. Mas tem uma diferença, né, principal entre os homens e os anjos. Como eu falei, os anjos, eles não são animais, né? Eles não têm os sentidos, portanto, eles não se reproduzem. Então, os anjos não têm relação sexual para nascer um outro anjo. Quem cria todos os anjos individualmente é Deus. O homem não. O homem, por ser animal, por ser um ser material e sensível, ele tem seu lado corpóreo, né? Mas ele também tem a sua alma, e a alma sim é criada por Deus. Porém, para o gênero humano se perpetuar, é necessário a reprodução. Por isso, é necessário a relação sexual, né? Para que isso aconteça. Diferente dos anjos. E aí tá. Pelo homem e anjo terem sido criados com intelecto e vontade, essa união dessas potências gera o livre-arbítrio, porque é só pelo livre-arbítrio que o homem e o anjo podem chegar até Deus. Porque veja, se o homem e o anjo não tivessem livre-arbítrio, ele seria só um robô. Não faria sentido Deus o criar, porque, na verdade, todas as suas ações seriam feitas por Deus. Então, seria só Deus agindo nele próprio. Não é assim. Deus criou o homem e o anjo e os criou com livre-arbítrio. Portanto, ele deu a opção para o homem e para o anjo escolherem o caminho que eles quiserem. Deram a liberdade para eles de serem santos ou não, de amarem e seguirem os mandamentos de Deus ou não. E aí que tá. Qual que é a principal diferença quando um anjo não segue a Deus e quando um homem não segue a Deus? Como eu falei, Deus cria os anjos individualmente. Portanto, quando um anjo cai em pecado, é só ele que se dá mal, sabe? Ele não prejudica os outros anjos por conta disso. E aí que teve a queda dos anjos, particularmente com a queda de Lúcifer, que vários anjos, com inveja, né, da grandiosidade de Deus, porque veja, os anjos também têm intelecto, então eles também concebem a grandeza de Deus e, portanto, também têm a possibilidade de caírem em pecado, tal como foi Lúcifer com seus anjos. Mas, quando um homem cai em pecado, que foi o caso de Adão e Eva, eles prejudicam não só eles, mas todos os outros homens. Por quê? O homem, lá no seu estado natural,
no Jardim do Éden, ele foi criado com a graça. Veja que ele não foi criado santo, ele não foi criado na beatitude. O homem tinha que atingir a beatitude, tinha que se santificar para aí sim entrar no reino de Deus. Mas o homem, ele já nasceu tanto com o intelecto quanto uma vontade já amadurecida, já boa, já predisposta para Deus e já conhecendo Deus melhor do que nós conhecemos. Porém, ele ainda tinha livre-arbítrio e também ainda não era santo, não estava na beatitude. Portanto, Adão, ele ainda podia pecar. E aí, por que Deus criou a árvore, né, e o fruto proibido? Porque era superando a tentação do fruto proibido que Adão e Eva iriam se tornar santos. Deus criou o ser humano, né, o gênero humano, para ser uma raça inteira a serviço de Deus. Se Adão e Eva tivessem sido santos, tivessem se santificado, eles iam ter filhos e iriam ensinar esses filhos a também serem santos. E aí, possivelmente, todo o gênero humano viveria a serviço de Deus, tal como era lá no início da humanidade. Mas criando a árvore do fruto proibido, Adão podia ou não superar a tentação do pecado. E como vocês bem sabem, nem ele nem Eva superaram. Eles caíram na tentação. E ao cair em pecado, eles perderam a graça que eles tinham. E veja só, é o que eu falei, para o gênero humano se perpetuar, precisa se reproduzir, precisa ter a relação sexual. Graças a isso, então, como Adão e Eva perderam a graça e eles tiveram filhos, logo esses filhos também nasceram sem a graça, também nasceram em pecado. Adão e Eva foram criados em graça, foram criados sem a mancha do pecado, mas ao caírem em pecado, eles prejudicaram todos os outros seres humanos na história. Por quê? Vou dar aqui uma analogia. Vocês sabem que uma grávida, quando está grávida, né, ela tem que evitar, né, o máximo que ela pode, sempre, o fumo e também a bebida alcoólica, porque isso prejudica o bebê, o feto. Então, é mais ou menos isso que aconteceu com Adão e Eva, só que no caso não físico e biológico, mas no quesito espiritual, porque eles perderam a graça, então eles meio que ficaram doentes, digamos assim, e perdendo a graça, eles prejudicaram o próprio intelecto e vontade deles, e assim eles prejudicaram seus filhos. Seus filhos nasceram sem a graça e nasceram com o intelecto e vontade prejudicado. E esses filhos tiveram filhos. E esses filhos deles, né, também tiveram filhos. E aí foi se perpetuando a humanidade até os dias de hoje. E por isso que o mundo vive atolado na miséria, no pecado e na maldade desde então. É o dogma da Igreja Católica do pecado original, que é facilmente perceptível. Veja que Chesterton dizia que o dogma da igreja mais fácil de ser aceito e percebido por um não católico é o dogma do pecado original, porque todas as pessoas conhecem a grande maldade que existe no mundo em todos os séculos, em toda a história. Então, o homem, toda a humanidade se vendo atolada na miséria, na maldade, na ignorância e no pecado, Deus não abandonou o homem. Ele sempre quis criar uma aliança com ele, seja com Abraão, com Moisés, com Davi, com os profetas, enfim. Mas a aliança final e eterna foi quando o próprio Deus decidiu se encarnar como homem e viver no meio de nós. Porque veja, era impossível um homem comum, né, um puro ser humano e só ser humano salvasse o gênero humano. Não, tinha que ser o próprio Deus, a própria essência da bondade. E ele se encarnando como homem, que é nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos ensinou o caminho santo, nos ensinou as virtudes, nos ensinou como orar, nos ensinou como perdoar, como amar, nos ensinou como viver, fundou uma igreja, que é a Santa Igreja Católica, reuniu vários fiéis, mas, acima de tudo, o eixo, o centro de toda a vida de Cristo
é a paixão e morte. Por quê? Com a paixão e morte de Cristo na cruz, Cristo, que era Deus, que era a bondade, que era a sabedoria, a eternidade, a plena essência do bem e do reino de Deus, enfrentou os frutos do pecado. Ou seja, o simbolismo da cruz antes de Cristo, né, era o símbolo do mal, do pecado, do sofrimento, da dor, do diabo, enfim. A cruz representava tudo que surgiu após a queda de Adão, após o pecado original. A cruz era o puro mal e Cristo era o puro bem. Então, Cristo, sendo o puro bem, ele enfrentou a cruz, que era o puro mal, e sofreu a pior de todas as mortes. E essa união, digamos assim, né, esse duelo entre o bem e o mal que está encarnado na cruz, criou o elo eterno entre Deus e homem, porque Deus se encarnou como homem, então Cristo era Deus e homem, e ele sofreu a cruz, que é o símbolo da pior das mortes, do pior dos sofrimentos. E é aí que tá. Se Cristo tivesse só sido morto, né, e não tivesse ressuscitado, se ele só tivesse passado por esse grande sofrimento, mas não tivesse ressuscitado, a fé cristã seria vã, porque isso iria significar que o mal venceu o bem, que a morte, o pecado, o diabo, o sofrimento, a dor venceu Deus, venceu o bem, a bondade, a sabedoria, enfim. Mas não, Cristo ressuscitou, Cristo voltou dos mortos, e voltando dos mortos, ele provou aquilo que ele sempre falou, que é: o homem tem chance de ser salvo, não importa pelo que ele passa em vida, ele pode passar pelo pior de todos os sofrimentos, tal como o Cristo, que era Deus, passou. Ele pode ser completamente odiado e massacrado pelo mundo. Pode vir governos, exércitos, partidos políticos, multidões em cima dele, mas nada pode quebrar esse elo eterno que foi feito na cruz entre o homem e Deus. E é justamente a esperança da ressurreição que é o centro da vida cristã. Porque Cristo, enfrentando o mal, a morte, a dor e o diabo, ele venceu isso tudo pela sua ressurreição. Se ele tivesse sido morto e não tivesse voltado dos mortos, nada faria sentido do que ele falou, porque o mal no final então teria vencido, mas Cristo ressuscitou. Portanto, o bem venceu. E na cruz, na derrota, na morte, Cristo venceu o diabo, venceu o mal, venceu a morte, o sofrimento e o pecado. E ressuscitando, ele então estabeleceu de vez a esperança de todo cristão, que é ir para o reino de Deus, ser salvo, ver Deus face a face, que foi uma promessa de Deus feita a Adão, mas Adão caiu em pecado, e aí, desde que esse pecado entrou no mundo, o homem começou a viver sem nenhuma esperança. Ele começou a achar que então era impossível ele um dia de novo ter, né, essa chama dentro dele de ver a Deus face a face. Mas quem trouxe essa chama de volta foi Cristo. Isso só seria possível pela sua paixão e morte. Veja, Cristo tinha que morrer para ressuscitar, mas não bastava só ele morrer, como se fosse uma morte, né, de causa natural ou de velhice, enfim. Não, ele necessariamente tinha que passar pela pior das mortes para provar o seu amor sobrenatural por nós, para provar sua virtude, sua coragem e dar exemplo para nós. Mostrar que a virtude, o bem, a santidade cristã vence o mal, o sofrimento e o pecado, não importa o quão grave ele seja. Cristo enfrentou a mais grave e o mais cruel de todos os sofrimentos, seja no corpo ou na alma, mas ele venceu isso tudo. E essa é a grande mensagem dele, e é por conta disso que Cristo necessariamente tinha que sofrer e morrer por nós. Louvado seja Deus, louvado seja Cristo, gente. Obrigado por tudo, pessoal. Feliz Páscoa a todos e uma boa Semana Santa. Amém. Valeu!